Bem-vindos ao podcast Tradição, Civismo em Ação, uma iniciativa da augusta e respeitável loja simbólica Acácia da Colina, número 4220, no Oriente de Piracicaba. Neste episódio especial, tem como objetivo deixar registrado a história da loja Acácia da Colina, assim como a história dos irmãos fundadores. Hoje, temos a honra de ter conosco nosso irmão Antônio do Nascimento, que juntamente com o irmão Arthur Trindade Costa e outros irmãos fundadores, tiveram a iniciativa de criar em Piracicaba uma loja do rito brasileiro, a nossa Acácia da Colina. Seja bem-vindo, irmão Nascimento. Para iniciarmos o nosso podcast, peço que fale um pouquinho sobre sua carreira profissional, sua família e a trajetória maçônica. Primeiramente, o meu agradecimento ao venerável mestre, irmão Marcos Kamogawa, pelo convite que me fez para participar do podcast, uma excelente e louvável iniciativa do nosso venerável. Respondendo à primeira pergunta, devo dizer que quando garoto e adolescente, trabalhei em farmácias na cidade de Pindorama, onde nasci. Fiz o curso de técnico em contabilidade em Catanduva e trabalhei em várias empresas em São Paulo. Sou formado em geografia pela USP, fui professor da disciplina em Mauá e Santo André e depois orientador social do SESC Bauru e gerente adjunto do SESC Piracicaba, onde me aposentei. Sou casado há 50 anos com Iracema e temos 3 filhas e 3 netos. Na maçonaria, fui iniciado na loja maçônica Liberdade e Trabalho em 30 de 11 de 1990 e ocupei os cargos eletivos de secretário, segundo vigilante, venerável mestre e deputado federal por 4 mandatos, além de outros cargos por nomeação. Participei da fundação das lojas Luz e Sabedoria e Acácia da Colina. Na loja Acácia da Colina, ocupei os cargos eletivos de orador e de venerável mestre, além de membro da comissão de admissão e graus. Sou grau 33 do rito escocês antigo e aceito e do rito brasileiro por equiparação. Faço parte também da Academia Maçônica de Letras de Piracicaba. Irmão Nascimento, vamos falar um pouquinho sobre a linha do tempo da fundação da loja. Como que nasceu a ideia de criar a loja Acácia da Colina? Que necessidades vocês perceberam no nosso Oriente e no contexto do Grande Oriente do Brasil para justificar uma loja do rito brasileiro aqui em Piracicaba? Na verdade, eu e o irmão Arthur Costa fomos estimulados a fundar uma loja do rito brasileiro em Piracicaba. O principal incentivador foi o irmão Antônio de Deus Gavioli Júnior, que volta e meia e durante um bom tempo nos cobrava a realização dessa tarefa. Os irmãos Edson Barsante, já falecido, e Ciro Henrique Posidônio também colaboraram, principalmente nas orientações e providências para a criação da loja. O rito brasileiro já tinha crescido bastante no GOB, ocupando o segundo lugar logo depois do rito escocês antigo e aceito, e Piracicaba não possuía nenhuma loja que o praticasse. Depois de pensarmos bastante, nós resolvemos encarar o desafio. E assim, no dia 9 de julho de 2012, foi oficializada a criação da loja maçônica Acácia da Colina. Excelente, irmão. Qual que foi a primeira conversa decisiva em que vocês pensaram, tiveram a certeza, vamos fundar mesmo? Quem estava presente? O que ficou encaminhado naquela ocasião? O irmão Arthur e eu conversávamos bastante, mas fomos empurrando o assunto com a barriga. Até que no dia 19 de junho de 2011, ao retornarmos de Brasília, éramos deputados federais da Assembleia Legislativa do GOB, concordamos que precisávamos tomar uma decisão. Ou partíamos para a fundação da loja ou desistiríamos. E resolvemos nos dedicar à criação de uma nova loja na cidade. Os primeiros pontos que definimos foram que as sessões seriam quinzenais e o mandato da administração seria de 2 anos. O irmão Arthur consultou a loja Piracicaba para
o uso do seu templo e recebemos total apoio. Só 2 dias do mês estavam livres, e as sessões foram então definidas para a segunda e quarta terças-feiras do mês. Infelizmente, logo no início dos trabalhos, eu tive um problema grave de saúde e interrompemos por alguns meses o que estávamos fazendo. Uma curiosidade, irmão Nascimento, por que o nome Acácia da Colina? Qual que é o significado desse nome para vocês? Uma das reuniões preparatórias foi para decidir sobre a denominação da loja. Muitos irmãos participaram e tivemos cerca de 20 sugestões. Eu sugeri a Acácia da Colina. A acácia por ser a planta cultuada por nós, maçons, e colina por fazer referência à noiva da colina, alcunha pela qual Piracicaba é conhecida, graças a um poema de Brasílio Machado Neto que fala do véu da noiva, que é o manto da neblina das noites piracicabanas. Todos os nomes sugeridos foram submetidos a uma primeira votação. Seguiu-se uma segunda votação apenas com os 2 nomes mais votados, Acácia da Colina e Vale do Piracicaba. A maioria dos irmãos aprovou a denominação de augusta e respeitável loja simbólica Acácia da Colina. Como que foi o período de preparação antes da formalização da loja, propriamente dito? As primeiras reuniões, a composição do quadro, definição de cargos, o local do encontro, né? Quais foram os pontos marcantes desse percurso, irmão Nascimento? Os trabalhos começaram em fevereiro de 2012, com convites individuais feitos a irmãos das lojas Piracicaba, Liberdade de Trabalho e 24 de junho. Em maio, alcançamos o expressivo número de 37 irmãos fundadores. A primeira reunião preparatória foi no dia 8 de maio de 2012, seguida de várias outras nos meses subsequentes, sempre no espaço do refeitório da loja Piracicaba. A diretoria provisória que dirigiu a loja até a sua regularização foi constituída pelos seguintes irmãos: Venerável Mestre Arthur Oscar Trindade Costa, primeiro vigilante Antônio Celso Pompermayer, segundo vigilante Venilton José Cunha Caldeira, secretário José Paulo de Pisol, tesoureiro Valdomiro Vicente e chanceler Reinaldo dos Anjos Sobrinho, além do orador Antônio do Nascimento. Depois de um ano, todos foram eleitos para o biênio 2013-2015, primeiro mandato oficial da nova loja. Todas as fases foram importantes, mas penso que a principal delas foi conseguir 37 irmãos como membros fundadores, quando precisávamos de apenas 21 irmãos. Acredito que para constituir, criar uma nova loja, tem muito trabalho, né, irmão? No campo prático, que exigências documentais e rituais foram necessárias até o reconhecimento formal da loja? Houve algum passo que surpreendeu pela complexidade? São muitas as exigências para se fundar uma loja maçônica. Primeiramente, precisa ter a adesão de 21 mestres maçons fundadores, no mínimo, caso já exista na cidade uma loja maçônica do GOB. Em seguida, preparar toda a documentação necessária a ser encaminhada ao GOB, na seguinte ordem: pedido de autorização e funcionamento, ata de fundação, criação do estandarte com o desenho, criação do timbre com o desenho, descrição do estandarte e do timbre, texto interpretativo do estandarte, quadro de obreiros, digitado, quadro de obreiros, manuscrito, compromisso de frequência, assinado por todos, formulário modelo 9 dos fundadores, com atestado de regularidade, e o pedido de carta constitutiva. Todas essas providências levam tempo para serem concretizadas, principalmente a decisão e o estudo para a criação do estandarte e do timbre da loja, que considero como a tarefa mais complexa a ser cumprida. Que trabalhão, hein, irmão? Depois da formalização, como que foram as primeiras sessões, os primeiros meses de funcionamento da loja?
Tiveram coisas que deram certo, tiveram coisas que deram errado? Como que foi esse início? Que eu me lembre, desde o início de funcionamento da loja, tudo correu de acordo com as nossas expectativas e sem qualquer dificuldade. A regularização da loja e outras exigências que ainda precisavam ser cumpridas ocorreram dentro dos prazos previstos e em pouco tempo a loja ficou totalmente legalizada junto ao GOB. Devo registrar que o venerável mestre e a primeira administração da loja tiveram uma atuação exemplar nesse sentido. Quais que foram os principais desafios práticos da fundação, irmão? Com recursos, as questões financeiras, local, regularização e até a formação do quadro, né? Como que vocês solucionarem os problemas que foram surgindo? Reconhecemos que trabalhamos bastante, mas a formação do quadro foi surpresa para nós, uma vez que conseguimos contar com 37 irmãos fundadores, sendo 14 irmãos da loja Piracicaba, 14 da Liberdade de Trabalho, 6 da loja 24 de Junho, 2 da loja Inconfidência Terceiro Milênio de Campinas e 1 da loja Júlio Tietê Figueiredo de Vinhedo. O uso do templo e também de outras dependências nós conseguimos facilmente com a loja Piracicaba, que colaborou integralmente com a nossa iniciativa. Diante de tantas dificuldades, houve algum momento em que vocês pensaram em desistir, irmão? O que manteve o projeto em pé? Quem foram as pessoas chaves nessa hora? Depois que tomamos a decisão de fundar a loja, em nenhum momento pensamos em desistir. Como já comentei, demoramos um bom tempo para encarar esse desafio e assim fomos trabalhando sem esmorecer. Eu e o irmão Arthur Costa encabeçamos a iniciativa e participamos mais efetivamente na condução dos trabalhos de fundação. O irmão Edson Barsante prestou uma colaboração inestimável, principalmente no que diz respeito à documentação necessária. Os irmãos Antônio Gavioli e Ciro Posidônio também foram peças importantes. Por que criar uma loja no rito brasileiro, irmão Nascimento? De minha parte, e acredito que por parte do irmão Arthur também, o rito brasileiro é um rito que atrai e fascina, principalmente por causa da belíssima e significativa cerimônia das luzes, e também por causa de não ter falas repetidas no decorrer da ritualística. Desde que compareci algumas vezes às sessões da loja Inconfidência Terceiro Milênio no Oriente de Campinas, o rito brasileiro despertou em mim um sentimento diferente, inexplicável. Acredito que esses foram os principais motivos que me levaram a trabalhar para criar uma loja do rito brasileiro em Piracicaba. O que o rito brasileiro trouxe de diferencial para a maçonaria piracicabana, né, irmão Nascimento? Trouxe a oportunidade de existir na cidade um rito diferenciado e criado em nosso país, que possibilita ao maçom a oportunidade de ampliar os seus conhecimentos e de se aprofundar nos estudos da filosofia maçônica, assim como nos problemas nacionais e da humanidade. O rito brasileiro prepara o maçom para ser um servidor da ordem, da pátria e da humanidade, levando-o à defesa do bem público e à prática do civismo, indispensáveis qualidades ao verdadeiro cidadão. Resumindo, o rito brasileiro tem como base a cidadania e o desenvolvimento cívico. Irmão Nascimento, os irmãos fundadores, em sua grande maioria, vinham do rito escocês. O que na prática vocês tiveram que fazer para adaptar ao rito brasileiro, né? Principalmente em termos de formação, na dinâmica, na ritualística das sessões? Que rotina de estudo vocês fizeram e que se mostraram mais eficazes? Como iríamos utilizar, e ainda utilizamos, um templo de uma loja que pratica o rito escocês antigo e aceito, as adaptações mais importantes e necessárias foram forrar o altar do venerável, o altar dos juramentos e as mesas dos vigilantes, do secretário, orador,
tesoureiro e chanceler, com tecido bordô, a cor oficial do rito, ornado com franjas douradas. Também tivemos que ornamentar o templo com as estátuas de Minerva, Hércules e Vênus, além da colocação nas duas colunas na entrada do templo das letras J à esquerda e B à direita de quem entra. Quanto à dinâmica e à ritualística das sessões, todos nós fomos aprendendo na prática, sem deixar de estudar e de ficar bem atentos ao ritual. É preciso registrar que fomos elogiados algumas vezes por irmãos visitantes do mesmo rito, por estarmos trabalhando de forma correta, embora a loja tivesse pouco tempo de existência. Ainda hoje, apesar de um ou outro pequeno escorregão, considero que a loja Acácia da Colina desenvolve uma excelente ritualística. A ritualística é realmente muito importante, né? E estamos aprendendo todos os dias. Houve algum instante simbólico, né? Um marco que é memorável, que vocês pensaram: agora a Acácia da Colina existe de verdade. Qual que foi esse momento e o que tornou ele único? Sim, houve. A loja Acácia da Colina passou a existir realmente com o cumprimento dos trâmites legais exigidos para o seu funcionamento. Ou seja, com a autorização provisória de funcionamento, obtida em 17 de agosto de 2012, com a carta constitutiva da loja, emitida pelo GOB em 13 de setembro de 2012, e com a sessão magna de regularização e sagração do estandarte, realizada em 30 de outubro de 2012, presidida pelo então soberano grão-mestre-geral do GOB, irmão Marcos José da Silva. Irmão Nascimento, já nos encaminhando para a finalização desse podcast, que recado você deixa aos novos irmãos que estão chegando hoje à loja e às futuras gerações? Que encarem sempre com seriedade a maçonaria, que frequentem as sessões com assiduidade, que sejam participativos, que não deixem de estudar, que pratiquem corretamente a ritualística do rito brasileiro. Uma loja maçônica só é forte e importante se contar com obreiros que a ela se dedicam e com o empenho que deles se espera. O fundamental é a vida da loja, e essa vida só terá sentido se todos os irmãos cumprirem com as suas obrigações. Irmão Nascimento, se você pudesse escolher o que você gostaria que fosse lembrado daqui 30 anos, né, sobre a fundação da augusta e respeitável loja simbólica Acácia da Colina, o que seria? Penso que os irmãos que tiverem a incumbência de fazer com que a augusta e respeitável loja simbólica Acácia da Colina continue existindo com desenvoltura daqui a 30 anos ou mais, devem sempre ter em mente que a loja foi criada com amor, dedicação e muito trabalho. E que eu e o irmão Arthur, juntamente com os outros 35 irmãos fundadores, conseguimos transformar uma ideia em um projeto concreto e de muito sucesso. Atualmente, contando comigo, ainda temos no quadro da loja 11 irmãos fundadores que faço questão de nomear: Arthur, Ataíde, Carlos, Ciro, Gerson, José Leonardo, José Paulo, Toloto, Ronaldo e Zusa. Realmente irmãos de muito valor, irmãos muito importantes para a nossa loja, né? Querido irmão Nascimento, eu sou muito grato por você ter compartilhado com nós a história da loja Acácia da Colina, a sua história maçônica, né, que se confunde com a história da Acácia, do rito brasileiro em Piracicaba, e a grande importância, esse legado que você e o irmão Arthur, mais os irmãos fundadores, deixaram para a maçonaria piracicabana, é de grande valor. Então, por tudo que fez e faz por nossa loja, eu agradeço muito, muito mesmo. Muito obrigado, irmão. Eu é que agradeço, venerável mestre, pela oportunidade de poder relembrar e de compartilhar com os obreiros da loja Acácia da Colina, especialmente para os que vieram depois dos fundadores,
alguns dos momentos marcantes do processo de criação da nossa augusta loja. O meu tríplice fraternal abraço ao venerável mestre, à sua administração e a todos os demais obreiros da nossa loja. Queridos irmãos da Cássia da Colina, encerramos aqui esse episódio especial de história com o irmão Nascimento e gostaria de agradecer a todos os irmãos que acompanharam esse episódio, deixando meu tríplice fraterno abraço. Tchau!